Projeto de Lei do Senado 525 de 2015, do senador Fernando Bezerra, que acrescenta parágrafo 14 ao artigo 3º da Lei Complementar número 62, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidroelétrica para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços pertencentes aos municípios. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, da Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo, que teve como relator o senador Walter Pinheiro, que será publicado na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Completada a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. A presidência esclarece ao plenário que, nos termos do disposto no artigo 288, inciso 3º, letra A do regimento interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. Há um acordo, essa matéria foi aprovada por unanimidade e nós vamos, na Comissão do Pacto Federativo, nós vamos proceder à sua apreciação. As senadoras e senadores já podem votar. Eu concedo a palavra ao senador Walter Pinheiro, que foi o relator da matéria. Senhor presidente, só quero chamar a atenção das senhoras e senhores senadores que essa matéria, senador Cássio, ela é muito importante para os municípios que têm hoje, inclusive, uma receita oriunda da atividade como geração e da relação, inclusive, com as empresas do setor elétrico. O que isso provocou, que é importante para que todo mundo conheça? Com a medida provisória e que tratou da renovação dos contratos, em todos os lugares onde as empresas fizeram opção, e no caso específico eu quero chamar a atenção, meu caro Otto, dos nordestinos, a Chesf foi, inclusive, até por força de lei, obrigada a patrocinar um outro tipo de tratativas na distribuição desses recursos. Portanto, os municípios perderam receita na distribuição do ICMS. Os dados são assustadores. Temos municípios com perdas altíssimas. O que a proposta do senador Fernando Bezerra traz é exatamente a recomposição desse cenário. Quando apresentou a proposta, o senador Fernando Bezerra teve a preocupação, inclusive, de discutir com o governo, de procurar o Ministério, de fazer essa tratativa de maneira a acolher. Eu quero até fazer uma ponderação de uma coisa que foi muito bem dita pelo senador Anastasia na comissão. Como em Minas Gerais, o então governador Antônio Anastasia fez a opção, inclusive, de não aderir àquela alteração, os municípios de Minas Gerais não tiveram esse prejuízo. A mesma sorte não tiveram os municípios, por exemplo, da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, senadora Marta. Então, portanto, essa matéria corrige uma distorção importante. E eu queria lembrar aqui uma coisa fundamental, senador Renan. Essa matéria faz parte do contexto das matérias do Pacto Federativo. Portanto, que Vossa Excelência, de forma tão rápida, respondeu ao apelo. Eu quero chamar a atenção das senhoras e senhores senadores que esse trabalho de garimpar e, ao mesmo tempo, no encontro entre a solicitação de prefeitos e governadores, nós produzimos uma espécie de, eu diria, em 3 etapas, a apresentação de matérias ao plenário, obedecendo um critério, inclusive,
muito bem elaborado pelos senadores que compõem a comissão do Pacto Federativo. E a partir disso, foi possível, com agilidade, senador Delcídio do Amaral, trazer essas matérias ao plenário, inclusive a matéria da segurança, a partir dessa sinergia. E Vossa Excelência, que é do setor elétrico, sabe exatamente como essa matéria que nós estamos tratando aqui é importantíssima. E espero, inclusive, que essa matéria sirva para orientar, inclusive, outros embates que nós temos distribuído pelo Brasil afora. Portanto, isso não trata de resolver uma questão, por exemplo, da disputa em que terra se localiza a unidade de geração, senadora Simone Tebet. Mas é uma matéria que trata de distribuir, ou melhor, redistribuir os mesmos valores que haviam sido distribuídos de forma equivocada, atendendo, inclusive, uma exigência que foi patrocinada a partir da MP que tratou desta matéria, aqui, inclusive, aprovada por nós, e que, portanto, agora o projeto apresentado pelo senador Fernando Bezerra e aprovado hoje por unanimidade na comissão do Pacto, faz essa correção. Então eu pediria, senhoras e senhores senadores, que pudessem hipotecar o seu voto de apoio a essa matéria, que eu diria que foi construída de forma muito correta, com acuidade, com cuidado, para exatamente enxergar as condições e o atendimento, e ao mesmo tempo buscando corrigir rumos de uma matéria importantíssima. Em vários municípios, essa contribuição do ICMS, ela é decisiva para o funcionamento de serviços locais. Então, portanto, senhoras e senhores senadores, eu aqui falo não só como relator dessa matéria, mas principalmente como membro de uma comissão, que eu quero dizer da minha satisfação de participar num colegiado reduzido, mas um colegiado de uma capacidade, de uma competência, e um colegiado que tem dado uma contribuição importantíssima para a gente apreciar matérias aqui. Não é o rito sumário, nem tampouco aquela fúria, senador Anastasia, votante, de vota tudo que tem que votar tudo. Mas é num processo seletivo, um processo cuidadoso, observando o impacto de cada medida, mas ao mesmo tempo fazendo valer a aprovação nessa casa de matérias para atender, eu diria, o pleito de estados e municípios. Portanto, eu queria conclamar o voto favorável a essa matéria, assim como fizemos, meu caro senador Serra, na matéria das estradas, quando Vossa Excelência também, procurando a comissão do Pacto, deu uma boa contribuição. Acho que essa é a forma, inclusive, que a gente tem encontrado para os processos andarem com acuidade e com incidência de fato na ponta. Com a palavra, presidente. Senadora Marta Suplicy, na sequência, senador José Serra. Presidente, com a palavra, Vossa Excelência. É meritória a questão. Eu, no Pacto Federativo e na comissão, votei a favor, mas me preocupa bastante o impacto que vai ter para algumas cidades brasileiras que vão ser afetadas no corolário dessa questão. Porque o que está sendo votado, aí não tem confusão. É importante, esse ICMS tem que ser melhor distribuído. Mas duas cidades que me vêm à mente em São Paulo, por exemplo, a cidade de Castilho e Ilha Solteira, vão ter um impacto gigantesco, porque, por exemplo, uma delas, creio que é Castilho, vive dessa usina. E isso vai ser questionado por uma outra situação, que é uma disputa com Mato Grosso do Sul, de onde produz energia, onde a turbina, que vai parar na Justiça. Então, acho que seria interessante se nós pudéssemos levantar, e eu estou junto com os senadores pretendendo fazê-lo, quais as cidades que vão ser prejudicadas como corolário da votação positiva de um projeto meritório, e fazer alguma proposta
sei se de indenização, mas de alguma forma, porque essas cidades vão estar absolutamente paralisadas, abandonadas em situação de catástrofe pública o dia seguinte disso acontecer. Muito obrigada. Senador José Serra, senadora Simone. Se me permitir, senador presidente, Serra. Senador Anastasia. Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns ao autor do projeto, deputado Fernando Coelho, e ao presidente da Comissão do Pacto Federativo, o senador Walter Pinheiro, que trabalharam muito bem esse tema, a meu ver. Talvez valha a pena esclarecer do que é que se trata. Houve uma mudança no plano federal, institucional, que tira o crédito que o município tem do ICMS de energia elétrica. Na prática, mudanças não intencionais, mas que provocam esse efeito. Este não é um recurso que vai de um estado para outro, é dentro do mesmo estado, senhor presidente. Dentro do mesmo estado, o que acontece? Pegue-se em São Paulo, município de Ilha Solteira. Ele não vai ter na cota parte que ele tem do ICMS, o valor adicionado pela energia elétrica, ele não vai ter mais. No caso do estado de São Paulo, são cerca de 6 municípios: Ilha Solteira, Castilho, Pereira Barreto, Cubatão, Salto, Miguelópolis e Piraju. São 7 municípios. Esses 7 municípios ficam sem a receita do ICMS por energia elétrica na proporção que tinham. Esse recurso vai para quem? Vai para todos os outros municípios do estado, senadora Marta, o que é insignificante. São todos municípios pequenos. O que para um é muito importante, para 640 é inteiramente irrelevante. São valores infinitésimos. Ou seja, nós estaríamos, se nos omitíssemos, destruindo. No caso do meu estado, eu não tenho os dados a respeito de todos os estados, estaríamos praticamente destruindo as finanças desses municípios. Em troca, a redistribuição seria insignificante. Erro de vírgula para a maior parte dos municípios do estado. Para a maior parte não, para a totalidade. Portanto, eu creio que este projeto é muito oportuno, bem trabalhado e merece o nosso apoio e tem o apoio da bancada do PSDB. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Simone Tebet, senador Anastasia e senadora Lúcia Vânia, na sequência. Senhor presidente, eu gostaria só, se me permitir, tranquilizar a senadora Marta e o senador Serra. O projeto do senador Fernando Bezerra, muito bem relatado pelo senador Walter Pinheiro, esse projeto não vai beneficiar nenhum município de Mato Grosso do Sul. Esse projeto, ele vai única e exclusivamente garantir, restituir as finanças de 175 municípios brasileiros que perderam com a medida provisória de 2012, convertida em lei em janeiro de 2013, que ao beneficiar os consumidores brasileiros, ao diminuir o preço da energia elétrica, ele simplesmente tirou o valor agregado e adicionado dos 175 municípios brasileiros que são lindeiros e que possuem casas de máquina das usinas hidrelétricas desse país. O que o senador Fernando Bezerra propôs, e corretamente, ao meu ver, e portanto eu acho que precisa ter realmente a aprovação do plenário desta Casa, é que nós possamos restituir as receitas desses municípios, fazendo com que eles possam voltar a ter valor adicionado e recuperar com isso a saúde financeira do seu Estado. A questão apontada pela senadora Marta, corretamente, ao meu ver, precisa realmente ser debatida no momento oportuno e nós estaremos unindo esforços para chegarmos a um consenso nesta questão muito bem levantada pela senadora Marta Suplicy. Do Anastasia. Muito obrigado, presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar também a iniciativa do senador Fernando Bezerra, de autoria do projeto, a relatoria do senador Walter Pinheiro, e dizer aos caros colegas que, na realidade, agradecendo ao que o senador Walter Pinheiro disse há pouco, esse projeto visa corrigir um equívoco decorrente de um erro grave cometido pelo governo federal em 2012 e que, à época, alertávamos que aquelas medidas não só não iriam reduzir o preço de energia, como de fato não reduziu, como também traria prejuízo aos estados e municípios. Felizmente, Minas Gerais, à época, no meu governo, nós tomamos a decisão de não fazer adesão àquele plano. E o resultado aí está.
melhorar. Os municípios não foram prejudicados e ficaram com a situação financeira sanada. Então, fico, evidentemente, com grande gosto, apoiando o projeto para recompor o prejuízo causado por aquela medida que, lamentavelmente, foi tomada sem um planejamento maior e causou tantos distúrbios à política energética brasileira. Muito obrigado. Senador Aécio Neves. Na verdade, senhor presidente, é importante que a primeira palavra seja de cumprimentos ao senador Fernando Bezerra pela iniciativa, mas é importante nós recordarmos, mesmo que rapidamente, a história para não cometermos novos erros no futuro. Eu estava aqui, Vossa Excelência se lembra, participamos intensamente dos debates quando foi editada a medida provisória 579, onde a Presidente da República, a partir de um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, anunciava ao Brasil uma profunda redução nas contas de luz e, antes disso, uma nova remuneração para as empresas geradoras de energia. Na verdade, senhor presidente, quando nós buscamos trazer esse debate, e aqui vieram técnicos do Ministério das Minas e Energia, aqui veio então o ministro interino Zimmermann, para dizer de forma clara que não havia, em primeiro lugar, qualquer possibilidade de que a Eletrobras tivesse seu plano de investimentos contaminado ou comprometido por aquela medida. Aconteceu o inverso. Defendemos na comissão, num debate intenso e tenso, que poderiam haver prejuízos para municípios sedes de hidrelétricas. Foi dito pelo governo de forma clara e peremptória que esse risco jamais aconteceria. Na verdade, senhor presidente, o que nós estamos hoje aqui corrigindo é mais um dos inúmeros graves equívocos desse governo, que não aceitou o debate. Porque no momento em que técnicos ligados ao próprio governo alertavam para os equívocos e os riscos da medida provisória 579, eles foram afastados da discussão. Uma medida, portanto, autoritária e populista do governo federal trouxe prejuízo a mais de uma centena de municípios brasileiros. Louvo aqui a decisão do governador Anastasia, sob todo tipo de pressão, como outros governadores de oposição também sofreram no momento em que não aderiram aos termos dessa medida provisória. Vossa Excelência, senador Anastasia, e nada melhor do que o tempo para fazer justiça, colhe hoje os louros da sua competência e coragem, porque em Minas Gerais, senador Caiado, não houve prejuízos. Os municípios foram blindados, porque o governo de Minas não se submeteu à arrogância e, mais uma vez, à incompetência e o desacerto do governo federal. O senador Bezerra, Fernando Bezerra, hoje corrige mais esse equívoco e fica aí, quem sabe, para aqueles que se acham donos da razão, que não aceitam o convencimento como arte do processo ou até consequência do bom processo legislativo, do bom debate, fica aí um exemplo para que medidas como essa não voltem a ocorrer no Brasil, porque o prejuízo maior dela, senador Caiado, já chegou aos cidadãos brasileiros, porque em determinadas regiões do país, de lá para cá, o aumento da conta de energia já ultrapassou 50%, e a responsabilidade é deste governo e da arrogância da senhora Presidente da República, que não aceitou nenhum dos argumentos técnicos colocados aqui mesmo no Senado Federal, que impediria que essas perdas tivessem ocorrido, senhor presidente. Lúcia Vânia. A exemplo do que disse aqui o senador Aécio, eu quero aqui reafirmar que quando o presidente da Comissão de Infraestrutura fizemos ali o debate e mostramos o equívoco que seria aquela medida do governo. E hoje o senador Fernando Bezerra, com a relatoria do senador Walter Pinheiro, restabelece uma questão importante, dando aos municípios sede das geradoras a capacidade de investimento. Portanto, quero aqui cumprimentar o senador Fernando Bezerra pela sua habilidade, pela sua determinação, pela sua aplicação à frente desse pacto federativo, bem como o senador Walter Pinheiro. E cumprimentar a Vossa Excelência, que tem sido o estimulador deste pacto. Muito obrigada. Quero aproveitar, presidente, e registrar meu voto nas votações anteriores. A ata registrará as manifestações de Vossa Excelência. Senador Serra e senador Ronaldo Caiado. Só para esclarecer a senadora Simone Tebet, nós vamos votar a favor. Eu estou do lado dela nesta tese. A senadora
talvez não tenha compreendido bem o espírito daquilo que eu disse, mas, como sempre, eu me alinho com ela. A recíproca nem todas as vezes é verdadeira, mas nesse caso, para mim, é sempre. Queria aproveitar também a oportunidade, presidente, para dar-lhe meus parabéns pelo aniversário. Obrigado. E meus parabéns pela forma com que vem conduzindo o Senado. Queria dar esse meu testemunho. Vossa Excelência tem sido um presidente eficiente, como prova, por exemplo, a iniciativa da Comissão do Pacto Fiscal, e democrático na condução dos trabalhos. Tem uma paciência infinita e trata todos os senadores com a mesma medida, com a mesma altura e com o mesmo sentido de espírito democrático. Creio que eu tenho uma tese de que o governo Dilma é anti-euclideano. Em que sentido? A menor distância entre 2 pontos para o governo Dilma não é uma linha reta, é uma espiral. Eu sou um fanático euclideano. Para mim, sempre a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência me inspirou uma outra classificação a respeito de distância. Em certas circunstâncias, isso vale para o Congresso muito. A menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta, é um entendimento. E Vossa Excelência, nesse sentido, é um pós-euclidiano muito competente. Muito obrigado. Obrigado, meu senador. Senador Ronaldo Caiado. Presidente. Senhor presidente, esse projeto que estamos acabando de votar neste momento, ele é um projeto que vem, como disse muito bem aqui o senador Aécio Neves, atestar a irresponsabilidade e a posição autoritária da Presidente da República, que não aceita nenhuma opinião ou posição contrária àquela que ela decide. Realmente, ela foi apresentada ao Brasil como uma boa gestora. Ela foi apresentada ao Brasil como uma especialista na área de energia elétrica. De repente, ela passou a tomar decisões onde não só as distribuidoras, como também todo o setor de energia elétrica no país, passou a sofrer duramente as consequências da irresponsabilidade de uma medida provisória 579, que passou a coagir todos aqueles para que, sem dúvida alguma, tivesse que comungar com aquilo que a presidente quisesse. E, neste momento, temos que render homenagem, sim, ao governador Anastasia, que teve a coragem de enfrentar o debate, não curvar diante da imposição e das ameaças do governo federal. E hoje, esta casa está aqui reparando um grande prejuízo que essas empresas, que esses municípios geradores de energia estão sofrendo. Mas, na verdade, só no meu estado de Goiás, hoje, a conta de energia já ultrapassa 52% de aumento, com a previsão para os próximos dias de mais 6% de aumento. O quadro é realmente de desespero para o consumidor brasileiro e principalmente no meu estado de Goiás. A nossa posição é favorável para hoje poder, pelo menos, minimizar o sofrimento dos municípios geradores nessa redistribuição do ICMS. Mas, ao mesmo tempo, é dizer que esta posição imperial, ditatorial e, ao mesmo tempo, de dona da verdade, tem levado o Brasil a acumular prejuízos enormes e graves e chegando ao ponto da sociedade entender que a Presidente da República hoje chega numa situação de total ingovernabilidade. O voto democrático é simples, gente. Senador Randolfo Rodrigues, senador Otto Alencar e senador Amorim. Senhor presidente, com essa matéria hoje, estamos reparando uma injustiça que foi cometida com os municípios brasileiros. Os municípios, essa matéria, aprovada anteriormente em medida provisória que se constituiu na Lei 12.783, foi o resultado de um populismo atroz, que só trouxe as consequências da atual crise do setor de energia elétrica. Veja, senhor presidente, durante o ano passado, com medidas como esta, que foram encaminhadas aqui ao Congresso, com medidas como estas, o governo
manteve a tarifa de energia elétrica artificialmente sustentada a valores menores. Desta forma, fez isso populisticamente e fez isso única e exclusivamente em conta do processo eleitoral do ano passado. Artificialmente, a tarifa de energia elétrica foi mantida a partir de medidas como esta, que significava uma intervenção descabida no setor da energia elétrica, e além disso, penalizando a arrecadação de municípios que são geradores de energia, que são sedes de usinas hidrelétricas. Esse projeto, na verdade, senhor presidente, vem a reparar esta injustiça que foi feita com os municípios produtores de energia elétrica e de fato, vem a corrigir o populismo descabido com que o governo aprovou esta medida durante o ano passado para só ter benefícios no processo eleitoral. Obviamente, senhor presidente, o voto pessoal é sim. E antes, senhor presidente, de concluir, já o fiz reservadamente, queria agora também cumprimentar Vossa Excelência pelo seu aniversário, celebrado no dia de hoje. Queria também fazer o testemunho da condução que Vossa Excelência, eu sou de um partido minoritário, temos uma posição política de oposição de esquerda ao governo da presidente Dilma, e sou testemunha do espaço que Vossa Excelência tem possibilitado aqui para a manifestação dos diferentes, para a manifestação principalmente da minoria. Então, queria cumprimentar Vossa Excelência pelo aniversário, mas em especial também queria cumprimentar Vossa Excelência e fazer o reconhecimento público da condução que Vossa Excelência está dando. Agradeço muito a Vossa Excelência. Senador Otto Alencar. Senhor presidente, o projeto do senador Fernando Bezerra vem corrigir uma injustiça. No meu estado, inclusive um dos principais municípios geradores de energia, o município Paulo Afonso, teve ao longo desses anos uma perda de quase 50% da sua arrecadação e não pôde diminuir as suas despesas. Então, o prefeito arcou com grandes dificuldades para administrar. Então, esse projeto, eu quero, inclusive, ressaltar aqui a capacidade e o conhecimento do senador Fernando Bezerra de apresentar o projeto do senador Walter Pinheiro, fazer esse relatório que vem, de alguma forma, trazer a justiça a todos esses municípios geradores de energia. E o Fernando Bezerra conhece muito bem porque vai também corrigir isso lá no estado de Pernambuco e vários municípios de Pernambuco e do Brasil. E também dizer a Vossa Excelência e parabenizar a Vossa Excelência pelo senador Renan, quero lhe parabenizar. O Flecha Ribeiro, anda aí ao lado, não pode. O que é isso, Flecha? Obrigado meu senhor. Parabenizar e dizer também que, como senador de primeiro mandato, conhecia aqui Vossa Excelência e o equilíbrio e o sentimento de colaboração e de analisar com certa paciência, até com tolerância, as coisas que acontecem, que vêm do Poder Executivo para ser analisado aqui, faz Vossa Excelência aquele homem talhado para ser um presidente do Senado da República. Quero lhe parabenizar não só pelo aniversário, mas pela condução que Vossa Excelência tem feito aqui no Senado. E é a primeira vez que eu venho aqui, só tenho 8 meses, sou estreante, mas gostei muito de convivência e também da capacidade de articulação de Vossa Excelência no momento mais difícil aqui da República nesses 8 meses. Senador Otto, você é um grande amigo. Senador Amorim. Senhor presidente, prestei também encaminho o voto sim. Que bom que agora à noite estamos fazendo justiça com esses municípios. E o meu estado, o estado de Sergipe, e o estado de Vossa Excelência, presidente, o estado de Alagoas, tem municípios que foram prejudicados com essas atitudes, com essa medida provisória. No meu estado, o município de Canindé, no estado de Vossa Excelência, o município de Piranhas, que foi atingido fortemente por todas essas medidas, por todos esses equívocos, que com certeza não foi o único. Tem se demonstrado todos os dias que o governo cometeu muitos equívocos. Alguns desses equívocos cometidos pela simples falta de diálogo, por não querer ouvir, por querer, sobretudo, impor e impôs. E hoje, não só os municípios,
mas o povo brasileiro, de modo geral, paga e paga a conta de forma duplicada em muitos cantos. Então, fazemos uma correção no rumo, fazemos justiça a esses municípios, mas volto a dizer, o governo ainda não aprendeu, não. O governo ainda continua insistindo na falta de diálogo e continua insistindo na forma da imposição e a demonstração de tudo isso são os pacotes que chegam toda semana para corrigir realmente todos os equívocos cometidos, senhor presidente. Senador Raimundo Lira e senador Waldir Raupp. Senador Renan Calheiros, as palavras ditas aqui pelo senador José Serra a respeito de Vossa Excelência no dia do seu aniversário praticamente esvaziou qualquer homenagem que um colega de Vossa Excelência possa fazer nesse plenário. Mas eu queria, inicialmente, concordar com tudo aquilo que o senador Zé Serra falou a respeito de Vossa Excelência, mas queria acrescentar mais alguma coisa. Dizer que o papel do Senado Federal é o papel da instituição moderadora da República Brasileira. E Vossa Excelência, com espírito de conciliação, com a sua capacidade de diálogo, com a sua capacidade de acompanhar de forma objetiva e sem emoção os acontecimentos nacionais, os mais importantes e os mais graves. Vossa Excelência, portanto, no entendimento desta Casa, Vossa Excelência está à altura do momento histórico do nosso país. Portanto, senador Renan Calheiros, receba a nossa homenagem e os nossos desejos de saúde, felicidade para Vossa Excelência e para os vossos familiares. Encerro as minhas palavras dizendo o seguinte, que é muito importante nesse momento o Senado Federal ter um presidente como Vossa Excelência. Senador Raimundo Lira. Senhor presidente. Senador Waldir Raupp, com a palavra. Mudei de local. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria aqui parabenizar o senador Fernando Bezerra pela iniciativa deste projeto de corrigir essa injustiça do passado. Também agradecer a sensibilidade do nosso ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, do governo federal. E o meu estado, senhor presidente, o estado de Rondônia, que no passado era apenas consumidor de energia elétrica ou de energia térmica ou de linha interligada de outros estados, agora é um grande fornecedor de energia elétrica, através das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, gerando mais de 7.000 megawatts, portanto, mandando para fora do estado mais de 5.000 megawatts de energia. Hoje está mandando uns 3.000, mas logo, logo estará mandando mais de 3.000 megawatts para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados. Além do município de Porto Velho, que vai ser beneficiado com esse projeto. Também o município de Candeia do Jamari, o município de Itapuã do Oeste, o município de Pimenta Bueno, o município de Primavera e outros municípios interligados a essas usinas. Então fica aqui o nosso muito obrigado mais uma vez ao senador Fernando Bezerra. O meu voto já está registrado no painel, né, o voto sim, claro, pelo bem do município de Porto Velho e todas essas outras cidades que acabei de falar. Encerro parabenizando Vossa Excelência pelo aniversário e pelo brilhante trabalho que vem fazendo, contribuindo para uma agenda positiva para tirar o país da crise. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos, senador Romero Jucá. Só para marcar a orientação do PMDB, o voto é sim, senhor presidente. O voto do PMDB é sim. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Presidente. Senador Donizete, com a palavra, Vossa Excelência. Depois de proclamar o resultado. Sim, 61, não. Nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada a lei complementar
projeto de lei do Senado, que é de lei complementar, número 525 de 2015. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.